Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aulinha de biologia, continuando no assunto, né? Agora nós vamos ver os genes alelos múltiplos, tá certo? A gente continua dando continuação à aula de número 2, que fala em pleotropia. O que são alelos? Até já falei disso em outras aulas, mas eu vou dar uma palhinha aqui, porque o assunto que a gente vai continuar vai ajudar, tá? O alelo é uma das diversas formas de um certo gene, ocupando uma posição em um certo cromossomo conhecida por locus. A gente chama de locus gênico. Então, a forma como o gene se comporta, não é isso? A gente chama de genes alelos. Então, eu tenho um par de cromossomos e os genes, eles estão numa mesma altura do corpo desse cromossomo, desse par. Então, ele fala, ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, eles ficam na mesma posição, na mesma altura. A gente chama de genes alelos. Ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Existem organismos que são diploides, ou seja, possuem pares de cromossomos homólogos nas suas células somáticas, em que estão presentes duas cópias do mesmo gene. Os seres que possuem duas cópias idênticas de um dado gene são denominados homozigóticos, porque eles possuem duas cópias idênticas de um mesmo gene. Vamos ver como é que isso funciona. Os seres que possuem alelos distintos são denominados heterozigotos. Veja, idênticos são chamados de homozigoto. A grande é pequeno, é considerado heterozigoto, diferente. E mesmo sendo azinho, a pequeno, a gente considera homozigoto. Homozigoto não significa que ele tem que ser dominante. Existe homozigoto dominante e homozigoto recessivo. Heterozigoto é que se fica nessa forma. E os alelos múltiplos, o que são? Alelos múltiplos ou polialelia. Poli significa vários alelos. Alelia, poli, vários. Alelos múltiplos ou polialelia é a situação em que um genótipo, apresenta 3 ou mais alelos, vários, e não apenas 2, para um mesmo locus cromossômico. Pode, professora, no mesmo locus ter mais de 3? Pode. Nós vamos ver exemplos de muitos alelos no mesmo locus. É muito interessante. Endereço, ou seja, locus cromossômico, endereço do gene, onde o gene mora, que eu já falei para vocês, determinando uma característica que é o fenótipo. Então, pelo que eu entendi, né, a polialelia está relacionada a vários alelos que determinam uma única característica. Então, vários alelos juntos podem determinar uma única característica. Interessante. Explicação para a existência dos genes múltiplos. Vamos ver? Os alelos múltiplos são resultados de mutações sucessivas ocorridas nos genes de um determinado locus. Os alelos múltiplos são resultados de mutações sucessivas ocorridas nos genes de um determinado locus. Então quer dizer que os alelos eles sofrem mutações?
muitas mutações sucessivas, tá certo? Essas mutações, elas quem vão dar o fenótipo do ser. Cada gene mutante que surge estabelece uma condição para o aparecimento de mais uma nova expressão fenotípica, não é que a gente já falou que é fenótipo, daquele determinado caráter, naquela espécie, naquele ser. Um exemplo clássico de alelos múltiplos foi descoberto há muitos anos em coelhos. Olha que interessante. Agora a gente vai ver um exemplo clássico, né? São conhecidos vários tipos de pelagem condicionados por uma série constituída por 4 alelos. Veja, 4 alelos condicionam a pelagem. As classes genotípicas e fenotípicas são descritas a seguir. Por exemplo, os pelos dos coelhos podem ser agouti ou selvagem, né? Que é agouti e selvagem no mesmo, agouti ou selvagem, chinchila, Himalaia ou albino. O alelo C+, é dominante sobre todos os demais. Sendo presente no genótipo, o fenótipo será agouti. O alelo CCH, né, é dominante em alelos CH, né, e C, determinando o fenótipo chinchila. O alelo CH, a gente vai ver uma tabelinha, é dominante em alelo C e determina o fenótipo Himalaia, que é o albino. A gente sabe que o alelo C é recessivo em relação aos outros alelos, determinando o fenótipo albino. Ok? Olha a tabelinha que eu falei aí agora. As combinações possíveis e os fenótipos resultantes. Então, são 1, 2, 3, 4 genótipos que deu origem ao fenótipo selvagem, ou agouti, que dá no mesmo. Aqui eu tenho 1, 2, 3. 2, 3 genótipos que dá um fenótipo denominado chinchila. Aqui eu só tenho 2 genótipos que vai dar o Himalaia, e aqui eu só tenho um de característica recessiva, né? Aparentemente recessivo, que vai condicionar o fenótipo albino, certo? Vale salientar que o albinismo é sempre formado por um par de alelos recessivos em qualquer situação, em qualquer espécie. Beleza? Os alelos múltiplos são responsáveis pela herança genética no sistema BO, RH e MN, né? Dos grupos sanguíneos. Então, grupo sanguíneo ABO. Desde muito tempo, havia preocupações a respeito do sucesso da transfusão de sangue em certas pessoas. Em 1900 e 1901, Landsteiner observou que quando o sangue de certas pessoas era misturado, ocorria no sangue da pessoa do doador a reação de aglutinação. Foi formulada a hipótese de que deveria haver vários tipos de antígenos, sendo uns compatíveis e outros não. Posteriormente, foi comprovada a hipótese de Landsteiner, ou seja, foram descobertos 2 tipos de antígenos e 2 tipos de anticorpos. Testes na população humana permitiram classificá-la nos diferentes grupos sanguíneos. Grupo O, né? Grupo O, que é o fenótipo, a característica. O genótipo é IO. Os anticorpos presentes no soro do grupo O é anti-A e anti-B. Os resultados seriam resultados da adição das hemácias dos diferentes grupos sanguíneos com diferentes anticorpos. Para o O, não aglutinava, né? O A, o B e o C haveria uma aglutinação. Perdão, o A, o B e o AB, desculpa, falei C. Não existe C. Então, o fenótipo do grupo sanguíneo A, né, que é o fenótipo do sangue, é IA, 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 IO, é o anti-B.
Observe, quando ele recebe do grupo O, ele não aglutina, e quando recebe do grupo do A, ele não aglutina. Quando a gente coloca anticorpos presentes anti-B nesses dois tipos sanguíneos. Mas quando a gente coloca o anti-B em B, aglutina, e o anti-B em AB também aglutina. Então, o fenótipo do grupo sanguíneo B, ele tem B e B, e B, e B, e O. Então, o que é que acontece? Isso é só o genótipo, para a gente entender. Se eu colocar anticorpos anti-A, receber sangue do grupo O, ele não aglutina, do grupo A ele aglutina e do grupo B ele não aglutina. Quando as bolinhas estão assim, ó, não houve aglutinação, mas quando elas começam a ligar, ficar ligadinhas, hemácias, então houve aglutinação e a pessoa pode chegar a levar até a morte essa situação. Então, fenótipo AB, ó, não recebe nenhum tipo de anticorpo, não apresenta anticorpos, né? Não tem antígeno. Então ele não, o AB recebe, ó, de todos os grupos e não aglutina, tá certo? Não vai acontecer a aglutinação. As aglutinações que caracterizam o que é aglutinação? É a incompatibilidade, que é isso que ele quer falar. As aglutinações, que caracterizam as incompatibilidades sanguíneas do sistema, acontece quando uma pessoa possuidora de determinada aglutinina, B pequeno, recebe sangue com aglutinogênio correspondente. Veja, formas de transfusão de sangue. Quem é do grupo O? Ele pode doar para quem? Para quem é tipo A, AB e B. Observe o que a gente viu naquela hora. Que o grupo AB recebe de todo mundo e não aglutina. Vamos voltar lá? Olha, o AB recebe de todo mundo e não acontece a aglutinação. Beleza? Ui, desculpa. Aqui, ó. Então, observe que o grupo O não recebe de ninguém, só do próprio grupo O. Ou seja, o grupo O ele é um doador universal, tá certo? Ele doa para todos os grupos. E lembrando a você também que o tipo sanguíneo que mais existe, né, entre as espécies de seres humanos, que existem com maior frequência, é o grupo O, tá certo? Vamos ver mais. Tem uma atividade aí, mas eu não vou pedir para vocês fazerem, porque a gente não está em sala de aula. Fazer uma pesquisa entre os alunos para saber o tipo de sangue de cada um. Isso a gente só poderia fazer se a gente tivesse uma aula presencial e se a gente pudesse fazer uma aglomeração, né? Talvez a gente até pudesse fazer assim, mas não dá. Por enquanto não dá, a gente vai fazer. Depois fazer dinâmica para ver quem poderia doar o sangue ao outro, como mostra o quadro ao lado. Não é verdade? Veja assim. Trata-se de uma série de alelos múltiplos, pois estão envolvidos 3 alelos. Entre esses alelos, há a relação de dominância completa entre IA e I pequeno, e entre IB e I pequeno, e de codominância entre IA e IB. Por que eu estou falando isso? Veja, a herança do sistema RH. 3 pares de genes estão envolvidos na herança do fator RH. Tratando-se, portanto, de casos de alelos múltiplos. Para simplificar, no entanto, considera-se o envolvimento de apenas um desses pares na produção do fator RH, motivo pelo qual passa a ser considerado um caso de herança mendeliana simples. O gene R grande, dominante, determina a presença do fator RH, enquanto o gene R pequeno, recessivo, condiciona a ausência do referido fator. Tá certo? Então, o fator RH, quando acontece dessa forma aqui, ele não existe, ele não é presente. Vamos ver como é que isso funciona. Genótipo, RH+, RH-, fenótipo de RH+, quais são?
RR ou RR. R grande ou R grande e R pequeno. De forma homozigótica e forma heterozigótica. E o RH negativo, né? Esse é RH positivo, esse RH negativo é um fenótipo que caracteriza uma situação em que ele é recessivo. Se acontecer isso aqui, o que é que vai acontecer? Como é que vai ficar a situação? Uma doença provocada pelo fator RH é a eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, caracterizada pela destruição das hemácias do feto ou do recém-nascido. De que forma? As consequências dessa doença são graves, podendo levar a criança à morte. Mas vamos tentar entender isso. Inclusive tem até no livro de vocês, né? Quando a gente vê fator RH, eu quero até acrescentar para vocês, deixa me dar um tempinho só. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Acompanhando no livro de vocês, um momentinho só, um momentinho. Menina, me ajuda, livro. Eu estou no livro de vocês, mais ou menos na página, no capítulo 1 ainda, na unidade 1, mas a gente está lá pela página 30, entre 30 e 35, tá certo? Se vocês quiserem dar uma olhadinha no livro de vocês, quem está com o livro, tá certo? O desenvolvimento da eritroblastose fetal está na página 35 do livro de vocês, que fala aí quando a criança pode, quando a aglutinação pode acontecer, né, com o bebê. A gente chama de eritroblastose fetal quando acontece esse tipo o fator, né? Que é quando o fator RH pode provocar isso. Geralmente, definitivamente, o bebê tem um grupo sanguíneo diferente do da mãe, quando a mãe tem um sangue de preferência com um fator negativo. Mas vamos tentar entender isso agora. O sistema MN de grupos sanguíneos. Dois outros antígenos foram encontrados na superfície das hemácias humanas, sendo denominados M e N. Analisando o sangue de diversas pessoas, verificou-se que em algumas existia apenas um antígeno M, em outras somente o N, e várias pessoas possuíam os dois antígenos na superfície das hemácias, né, humanas. Foi possível concluir, então, que existem 3 grupos sanguíneos no sistema M, N e MN. M, N e MN. Beleza? São 3 grupos sanguíneos nesse sistema MN. Os genes que condicionam a produção desses antígenos são apenas 2, LM e LN. A letra L é a inicial do descobridor Landsteiner. Trata-se de um caso de herança mendeliana. Ele coloca mendeliana simples. O genótipo LM condiciona a produção do antígeno M e LN a do antígeno N, B pequeno. Entre LM e LN, há codominância, por isso que eles podem se unir, de modo que pessoas com genótipo LM e LN produzem os 2 tipos de antígenos. Veja, uma pessoa do grupo sanguíneo, né, o fator M, ela produz fenótipos desse tipo, LM e LN. N, LN, e quem passa pela situação de codominância produz exatamente os 2 tipos de antígenos. Lembra que ele falou antes que as pessoas que existem em maior frequência é as que possuem esse grupo aqui, ok? Eu quero uma ficha resumo do que foi aprendido.
Você pode também se ajudar, né? Dar uma olhadinha em alguma outra aulinha para você tentar entender, ou nessa mesma aula. Uma primeira atividade, você vai fazer uma ficha resumo do que foi aprendido. Uma segunda atividade, uma resolução de exercícios propostos, que eu ainda vou propor para vocês, tá? Eu vou enviar. Eu quero que essa ficha aqui do resumo que foi aprendido esteja relacionada ao vídeo de número 2, a aula 2, ok? E a terceira atividade, fazer grupo com 4 pessoas e pesquisar em lojas de animais coelhos, tirar fotos deles e determinar o seu genótipo pela cor da pelagem. Isso eu não vou pedir que vocês façam. Então, a terceira atividade está cancelada por enquanto, ok? Eu tenho aqui o acesso à tabela de imagens, né? De onde foi tirado tudo que a gente viu agora. E vocês, a gente fica por aqui. Até a próxima aulinha. Fiquem com Deus.